bandeira do PT aqui. Então, É porque é do canal. do canal. Vai entrar no meu Facebook? Não. Não, esse vai... Mas aí depois dá para... Beleza. Dá para salvar no seu Facebook, em todas as redes. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. Olá, boa noite, companheiras, companheiros e companheiros. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui nessa nossa roda de conversa virtual, né? Dando seguimento desde a primeira roda de conversa que nós apresentamos aqui, que foi relacionada ao feminismo, né, e política, com a Lucy Milreu e a Cássia Silvia. Depois nós tivemos a oficina sobre o Facebook, e nessa semana nós teremos a roda de conversa sobre juventude e democracia, né, um tema de extrema importância no contexto atual, né, sobretudo com a ascensão do fascismo bolsonarista, entre outros fatores. E nessa semana nós teremos 4 convidados e convidadas, né, que gentilmente aceitaram nossos convites. Inicialmente seriam 6, né, que estariam para debater aqui com a gente, mas eles infelizmente não puderam comparecer, né, acabaram nos avisando, e então nessa noite nós teremos a Denise Lopes, né, que é daqui do PT de Marília, que também já trabalhou na Secretaria da Juventude, né, na gestão do PT, aqui em Marília. Nós temos também a Denise é professora, né, de ensino fundamental da rede municipal, e nós temos também a presença da advogada e militante aqui do PT Marília, a Natália Galvão. Bem, obrigado, Natália. Temos também a presença do doutorando em filosofia, o nosso companheiro, Ciências Sociais, o Renato Pereira, né, que é nosso companheiro aqui também no PT Marília, e a presença do nosso companheiro e professor Mário Teruya, né, que já está há bastante tempo na luta aqui pelo PT, né, bastante conhecido aqui na nossa cidade, na região também, e por várias vezes foi candidato, né, pelo partido, a cargo de vereador, deputado federal. Então é uma honra, né, nós temos a presença de todos vocês. O professor Teruya foi o idealizador, né, dessa roda de conversa, né, em trabalhar com essa temática, democracia e juventude. Então, vou até passar a palavra para ele, tá? Para ele falar um pouquinho sobre a idealização da live. Obrigado, gente. Bom, boa noite a todas e todes, né? Tudo bem? Bom, eu, como sou o mais velho aqui, quer dizer, eu sou o único não jovem aqui, né? Então, eu só vou direcionar a fala para os colegas, mas comentar rapidinho, porque esse tema da juventude é importante, porque nenhuma mudança na história mundial, desde a Revolução Francesa, a Revolução Russa, maio de 68, nenhuma dessas mudanças ocorreu sem a participação da juventude. Então, a juventude é essencial no processo de transformação da sociedade. E esse ano, como é um ano onde vai haver uma polarização, já está havendo a polarização, né, entre a civilização e a barbárie, é importante que o campo democrático se organize, principalmente a partir da juventude. Tá? Bom, rapidinho, só ia adiantar o seguinte, porque esse aqui é um treino para o nosso podcast. Certo, Denise? Vocês todos aí vão ser convidados aí, tá? Para o nosso podcast. E aí a gente vai detalhar alguns assuntos mais específicos do programa Democrático Popular para Marília e para o Brasil. Beleza? Então, eu já vou passar a palavra aqui para a Natália, para ela começar. Então, cada um fala um pouquinho, depois a gente retorna. Quem estiver assistindo aí pode fazer as perguntas. Se eu não souber, o Renato sabe, a Denise sabe. E se ninguém souber, a gente vai procurar saber e responder. E a ideia nossa aqui é fazer uma live na perspectiva do Paulo Freire. Não para o povo, mas com o povo. Certo, Natália? Então, vai lá. Certíssimo, Teruya. Eu quero agradecer primeiro, né, esse convite. O Will falou comigo e eu aceitei de prontidão, porque é muito bom falar sobre juventude e principalmente agora nesse processo político que a gente está começando
que a gente já vem vivendo aí durante o governo Bolsonaro. A gente vem vendo as movimentações de rede, e eu acho muito importante falar sobre juventude e democracia. E eu gostei muito do tema quando foi apresentado, porque a gente que nasceu, né, em tempos democráticos, a gente esquece que a democracia brasileira ela é muito recente na história do Brasil. A gente viveu períodos coloniais muito longos, a gente viveu uma história de escravidão de mais de 300 anos, e por nascer em períodos onde a gente vê a democracia sendo levada a sério no nosso país, a gente acha que é um regime, um sistema político que já está há muito tempo. E aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que a gente pode falar de democracia brasileira, e a gente tem um período de 34 anos, e da história política do Brasil é o menor período até o momento. Então, falar de juventude também é falar de democracia, porque a nossa democracia brasileira ela é jovem. E nesse processo democrático, a gente vê muitas ferramentas sendo utilizadas, não só agora na gestão bolsonarista, mas já vem sendo usado em outras gestões de direita, questionando a legitimidade da nossa democracia. E eu acho que esse mandato ele veio para realmente fragilizar um sistema que está dando certo e que muito modificou aí a dinâmica da política brasileira. E eu acho que outra coisa que eu quero pontuar também, para não me alongar muito, é a questão da participação da juventude nesses processos. Como o Teruya falou, a juventude ela é quem traz o vigor e o enfrentamento para questionar os métodos políticos e as relações sociais que a gente estabelece na nossa sociedade. E sem a movimentação que a juventude traz para o cenário político brasileiro, a gente não movimenta muito, a gente não pressiona muita coisa. E hoje em dia, eu sinto que a nossa força política é para trazer o jovem que está nas redes sociais, que está ativo no Twitter, no Facebook, no Instagram, para a movimentação política aqui fora também, para se comprometer em tirar o título de eleitor, em ir para as urnas, em debater política na roda de amigos, dentro de casa, com a família. Então, esse é um movimento que eu venho acompanhando e venho vendo o PT se comprometer em fazer com o decorrer da pandemia, com as eleições de 2018, 2020. E eu sinto que é um movimento que a juventude tem encampado e tem se colocado de frente para poder mudar essa dinâmica de que é sempre as mesmas pessoas fazendo a mesma política. Então, é muito importante a gente estar aqui debatendo esse assunto hoje. Acho que falar de democracia é falar de direitos fundamentais, é defender a juventude, é defender o futuro do nosso país, e muitos desses direitos eles foram garantidos nas gestões do PT, na gestão de Lula e Dilma, e a gente quer ver essa mesma movimentação para os processos eleitorais agora de 2022 e acompanhar aí o caminho desse renascer democrático, dessa força democrática que o Brasil tem. É isso, eu agradeço esse tempo que me foi dado e eu peço para a gente continuar esse debate aí, trazendo as dúvidas. Estou aqui à disposição para conversar com vocês e ouvi-los também. Obrigado, Natália. Agora, Denise Lopes foi secretária da Juventude aqui de Marília, na gestão PT. Vai lá, Denise. Boa noite a todos, todas e todes. Também venho agradecer aqui a participação, o convite, né, para estar aqui debatendo juventude e democracia. Eu estou aqui para apresentar para vocês o período em que eu atuei à frente da Secretaria da Juventude no governo PT aqui em Marília, e era o primeiro governo da presidenta Dilma, e foi um período muito rico, onde a gente pôde realizar políticas públicas transformando, né, propostas que vinham da própria juventude, que vinham do anseio da juventude, das juventudes, na verdade, né, porque quando a gente pensa em juventude, a gente
acha que seria uma única personalidade, uma única característica, uma única forma de se ver, de identidade, e na verdade não é, né? Nesse período, que foi de 2011 a 2012, foram apenas 2 anos, nós pudemos trabalhar aí com um período que era o boom da juventude, havia 50 milhões de jovens no Brasil, né, da idade de 15 a 29 anos. E a gente encontra aí uma juventude extremamente plural, né, com enormes formas de ações culturais, de identidade, de posicionamento político, inclusive, né? E foi uma experiência extremamente importante, porque nós abrimos o espaço, que era um espaço de governo, para ouvir a juventude, para trazer para a juventude aquilo que naquele momento era essencial. Então, nós trabalhamos muito no campo tanto político, quanto no campo cultural, educacional, no campo da saúde, que são os direitos fundamentais, os direitos básicos do cidadão. E o que eu tenho assim a dizer é que foi uma experiência tão rica, porque a gente pôde tirar do papel projetos que a gente sempre planejou, né, que a gente sempre desejou, ouvindo a juventude, a gente pôde realizar isso na prática. Isso em apenas 2 anos, né? Claro que se a gente pudesse ter mais tempo, muitas outras ações seriam realizadas. Mas, ao meu ver, foi um período em que a gente pôde testar, experimentar e perceber que quando a gente faz política, uma política democrática, uma política dialógica, uma política que envolve não só as pessoas que estão no cenário mais próximo ali, protagonizando a política, mas também as pessoas que estão na periferia, as pessoas que estão aquém desse cenário mais debatido, a gente vê que é possível a gente realizar trabalhos, é possível a gente realizar projetos, é possível a gente realizar ações afirmativas e políticas públicas voltadas para a juventude. De fato, a juventude ela é especial, ela é algo assim que a gente não pode, de forma alguma, abandonar ou deixar em segundo plano, porque a gente precisa, sim, dessa linguagem, dessa leitura que a juventude faz, tanto do campo político como do campo social, né? E dentro da história do nosso país, né? E aqui, no caso, da nossa cidade. Então, eu aqui estou para contribuir, para especificar alguns projetos que vocês tiverem a curiosidade de saber como foi, mas foi um momento em que a gente abriu principalmente as portas para a juventude periférica, que é aquela juventude que muitas vezes não está aqui nesse espaço, né, de debate, que não está sendo protagonizada, mas a gente conseguiu, nesse momento, realizar projetos que destacou, e não só dentro do campo cultural, né? Mas dentro de outros debates, principalmente dentro da questão da saúde, do seu próprio protagonismo, das discussões. A gente trabalhou com juventudes que se organizam em diferentes campos, como o religioso, né? A gente conseguiu, assim, trazer com que todas as juventudes de diferentes linguagens, de diferentes organizações, pudessem ter esse espaço nesse período aí tão breve da nossa gestão. Mas eu estou aqui à disposição para responder aí qualquer dúvida, qualquer curiosidade aí que vocês tenham, e pensar em novos projetos para agora, para esse momento que a gente precisa derrubar o fascismo e reconstruir a nossa democracia brasileira. Pessoal, eu estou aqui de camiseta da seleção brasileira de propósito, viu? Eu estou inspirado aqui na nossa colega Rita, do Tempero Drag, que é o melhor canal da esquerda brasileira hoje, apesar dela não ser do PT, né? Acho que ela é de uma esquerda radical. Mas essa questão da comunicação é interessante, pois eu acho que é interessante todo mundo comentar um pouco sobre essas estratégias. Vou passar a palavra agora para o Renato, depois eu queria até que ele falasse um pouco sobre a tese de mestrado dele mais para frente, sobre a banalidade do mal da Hannah Arendt, que está bem atual, né, Renato? Vai lá, Renato. Boa noite a todos.
Oi? Estamos aqui com os problemas técnicos nos estúdios. Nos estúdios daqui da Casa do Teruya. Mas, enfim, gostaria de agradecer primeiramente ao convite, né, ao Will, também ao professor Mário, né? Só um instantinho. Voltando aqui. Bom, acho que agora foi. Então, pessoal, meu nome é Renato, eu fiz filosofia na Unesp, pós-graduação também, mestrado em filosofia, também aqui pela Unesp de Marília, e agora estou iniciando, né, o doutorado na área de ciências sociais. E quando, né, o Teruya me convidou, né, para essa roda de conversa, eu pensei em várias coisas, né, mas sobre o tema da democracia e da juventude, e eu acho que uma coisa que acho que a Denise colocou, né, muito bem, que é o primeiro passo, né, para a gente pensar a juventude, é pensar que a juventude não é algo hegemônico, né? Muito pelo contrário, a juventude é algo plural, né? Não existe o jovem, né? A juventude no singular, existem os jovens, né? As diferentes juventudes, né? Cada um com as suas, né, manifestações culturais, preferências políticas, estilos de vida. Então isso varia muito, né? Então atualmente também eu sou professor, né, na rede pública, e a gente vê na sala de aula, né, como que os alunos, né, eles são muito diversos, né, entre si. E às vezes a gente até numa proposta, né, de um ensino que no fundo é massificante, porque você está falando aí para um público amplo, né, isso acaba não dando conta, né. Então, achei bem interessante a Denise falando sobre a experiência da secretaria, porque acho que isso é um passo muito importante e que foi algo que, né, os governos, né, Lula e mesmo o governo Dilma, trouxeram, que foi esse diálogo, né, com a juventude. A gente até observa, né, quando a gente vai ver os estudos feitos nessa área, que foram financiados, né, vários e vários estudos sobre a questão do jovem. E isso hoje, né, está tudo muito paralisado, certo? Então é algo, né, que a gente precisa conhecer mais, entrar nesse mundo. Não tem como a gente fazer política, né, para os jovens sem que os próprios jovens participem disso, né? Então a gente, na verdade, está pensando uma coisa que talvez não se aplique, né? Então isso é um primeiro ponto que eu, né, queria ressaltar. Uma outra questão, pensando nesse tempo, né, nesse momento que nós estamos vivendo, eu sei que parece que é um pouco todo momento, né, professor, a gente fala, olha, estamos vivendo um momento difícil, né, esse é um momento, né, de maior risco na história, etc, etc. Então a gente fica com essa coisa parece que a crise ela é sempre permanente, toda hora está acontecendo alguma coisa, né? Mas, de fato, a gente vive um momento muito complicado, né, sobre essa questão da democracia. E não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. A gente teve, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, a gente teve aí um panorama aí de uns 30 anos, né, os chamados anos gloriosos, que a gente conseguiu, né, o capitalismo, ele teve que ceder em algumas coisas, né, em prol de um estado de bem-estar social. E a partir da década de 70, você começa com uma nova forma, né, de você organizar a economia, que é o neoliberalismo, mas que não é só uma forma de você organizar a economia. Então, tem dois, né, filósofos, né, um é filósofo, outro é sociólogo francês, né, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que eles têm um livro muito interessante que chama A Nova Razão do Mundo, falando sobre essa questão do neoliberalismo, né, e a nova razão do mundo é o neoliberalismo, ou seja, para além de um sistema econômico, o neoliberalismo ele acaba sendo uma nova racionalidade, uma maneira que nós enxergamos o mundo, uma espécie, né, algo que vai agir sobre os nossos desejos, sobre os nossos sentimentos. Então, não só organiza o nosso trabalho, as nossas relações de trabalho, mas organiza as nossas relações pessoais, as nossas relações privadas, né? O modelo neoliberal que é baseado na competição, né, e no individualismo. Então a gente sempre está competindo, a gente sempre tem a sensação de que a gente está perdendo tempo, que alguém está passando a perna da gente, mesmo que seja um amigo nosso, já pode ser uma concorrência, né, já pode ali pegar as aulas que eu queria, já pode, enfim. Então é sempre uma coisa problemática. Eu queria, né, ressaltar esse aspecto do neoliberalismo, que é a individualização, é a competição, porque
a gente bem sabe, né, que ultimamente tem tido uma retomada, né, de autores, né, que pensaram a questão do totalitarismo, né, do nazismo, do fascismo, né? O fascismo ele é um tema, né, um termo que tem sido muito utilizado, né, e às vezes até erroneamente, né. A gente tem dificuldade em precisar o que seja fascismo. Mas, quando a gente fala, né, de governo Bolsonaro, a gente compreende que não é um governo plenamente fascista, mas que, obviamente, tem traços fascistas. Então, quando a gente vê esse esgarçamento que ele faz com a democracia, né, isso, obviamente, tem um viés fascista, né, tem aí uma inspiração. Embora não seja um governo, né, um regime completamente fascista, uma vez que a gente ainda vive num sistema, né, democrático. O que acontece é que essa democracia ela está sendo dilapidada por dentro, né? Então nós assistimos aí a questão do que aconteceu com a presidente Dilma, né, que, né, se trata realmente de um golpe parlamentar. Então você usou ali dentro das regras do jogo, deturpando um pouco essas regras do jogo para conseguir que uma presidente fosse derrubada. E o Bolsonaro, assim como o Trump fez nos Estados Unidos, e a gente pensa, Estados Unidos é uma democracia com muito mais tradição que o Brasil, né, conseguiu esgarçar essa democracia por dentro, e testando os limites, né? Então sempre essa política de tentar esticar, né, esticar a corda até onde consegue esticar, e as instituições sempre tentam correr atrás, mas muitas vezes não dá conta e não consegue responder à altura. E isso causa um imobilismo, né, nas pessoas, né, na esquerda, no campo progressista, porque as coisas são feitas gradualmente, né? Então, uma medida primeiro, outra aqui, outra lá, né? Então, o professor está aqui já. Então, isso acaba, como é uma coisa feita de cada vez, né, feita gradualmente, não tem uma ruptura que é feita de forma radical e rápida, que permita ali uma reação, né? Então, isso aos poucos, né, vai vilipendiando, né, a democracia vai prejudicando esse nosso sistema político, e a gente sabe que é difícil, né, depois recuperar, né? Então, a gente está diante, né, de um desafio aí contemporâneo muito, muito grande aí nesse sentido. É isso, professor. Acho que... Nossa, opa! Isso aí é só para esquentar, né, Denise? Pessoal, vou agradecer aqui o pessoal que está assistindo aqui no chat, o Vitor, o grande Vitor, está em São Paulo agora. A Cássia Silva, voz necessária no Brasil machista. Maria Elvira, companheira de longa data do Partido dos Trabalhadores. Pessoal, é o seguinte, ontem eu estive no Sindicato dos Frentistas, olha só, conversando com o presidente do Sindicato dos Frentistas. Imagina, se é difícil organizar trabalhador, metalúrgico, você imagina frentista. Eu estou falando isso porque foi a minha primeira profissão, né, com 13 anos de idade, em plena era do petróleo, em 73, na crise do petróleo, eu trabalhava de frentista lá no meu pai, ajudando meu pai. E uma coisa que a gente discutiu lá no sindicato foi a dificuldade de organização sindical hoje, né? Existe uma dificuldade, porque o neoliberalismo já vem tendo essa estratégia já há muitos anos, que é a destruição dos sindicatos. Então, nós, enquanto campo progressista, temos que olhar não apenas para o pessoal sindicalizado, mas para quem também não é sindicalizado, né? Então, na verdade, eu queria que o pessoal continuasse a debater esse tema aí do neoliberalismo e as dificuldades de inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Se nós pegarmos o índice de desemprego entre os jovens, talvez seja um dos maiores da história, não só no Brasil, mas na Europa, né? Agora, no Brasil, nós estamos tendo uma dificuldade, porque, para além da questão neoliberal, nós temos um modelo que corre risco de permanecer por mais 4 anos, que, além das políticas neoliberais, há uma tentativa de esgarçamento de toda a organização social republicana que nós construímos ao longo de muitos anos. Então, essa questão eu acho que é fundamental para a gente tentar, vamos dizer assim, descobrir caminhos, né, para construir um Brasil um pouco melhor. A minha preocupação é o seguinte, porque eu vejo muito grupo de WhatsApp, eu apenas vejo, eu acho que é perder tempo discutir. Enquanto os grupos de esquerda discutem no WhatsApp, parece que um é inimigo do outro, nós vemos as igrejas enchendo de gente. Por quê? Porque o sujeito vai na igreja e ele é acolhido. O sujeito vai no partido e o partido briga mais do que
olha o horizonte, né, que é um horizonte preocupante, né? A gente ainda está discutindo questões muito pequenas, né, em razão do papel que nós vamos ter aí ao longo desse ano, tá? Porque eu acho que é um momento singular na história do Brasil, né? E eu acho que para caminhar aí, peraí, é que chegou mais um menino aqui para a live, enquanto isso eu vou falando. Aqui, tá, pessoal? Na questão que o Renato destacou, e as colegas destacaram, eu acho que um elemento importante na questão dos corpos que estão praticamente sendo descartados no mundo neoliberal é o aumento dos transtornos mentais, né? Porque com o neoliberalismo, o que acontece? Você exacerba, você acelera a competitividade. E a gente sabe que o discurso do empreendedorismo, na verdade, é um discurso, é uma retórica que quer apenas convencer as pessoas, não tem nenhum compromisso com a verdade, né? E um dos efeitos danosos dessa política neoliberal é exatamente a medicalização, que é um tema que eu acho que eu não estou vendo muito o pessoal discutir, né? Em razão do aumento dos transtornos mentais que a própria disputa, né, desigual do neoliberalismo provoca, tá? Esse é um tema que eu acho que é importante discutir no momento assim de grande tensão, né, no mundo da política, principalmente porque é um ano eleitoral, né? É um ano eleitoral e eu particularmente entendo que vai ser muito difícil esse ano eleitoral, porque não sei se vocês estão acompanhando, mas nessa janela partidária, pelo menos informações que a gente tem tido aí, é que a base do governo Bolsonaro ganhou 56 deputados. E vocês sabem que o orçamento secreto vai jorrar milhões, bilhões na campanha da base do Bolsonaro. Então, para além da campanha do presidente, é muito importante pensar na campanha dos deputados. Você imagina que cada folhetinho que é enviado, que é distribuído na rua, vai ter a carinha do Bolsonaro lá. Tá? Então, vai ser uma campanha extremamente desigual. É quase que uma campanha do tostão contra o milhão. Então, para além do debate aí de vice, que eu acho que já esgotou esse debate, para além do debate se vai ser frente ampla ou não, acho que está claro que a polarização já está se construindo, né? Que é uma polarização que existiu em 2018 que vai existir agora, né? Então, se nós não construirmos uma frente o mais ampla possível, nós não vamos conseguir derrotar o fascismo. Essa é a verdade, porque o Bolsonaro, nas últimas pesquisas, já vem crescendo, né? Com a saída do Moro, isso ajudou o Bolsonaro, e o campo progressista, ao meu modo de ver, está muito dividido ainda. E nós já estamos em abril, o tempo passa muito rápido. E o tempo, agora, pelo menos nos próximos meses, deve contar a favor do Bolsonaro. Tá? Eu vou parar por aqui, que eu já falei demais. Na verdade, é o seguinte, pessoal. É que o Rafael chegou aqui atrasado, bateu lá. Bateu a campainha e o nosso coordenador teve que sair para atender. Vai lá, Will. Beleza, pessoal. Nossa, maravilhoso demais, viu? Chegou o Rafael aqui também. Ele vai falar um pouquinho com vocês, tá? Ele disse só chegou para dar uma passadinha. Não quer falar, Rafa? Não, eu cheguei agora. Ô, louco. Mas, de todo modo, pessoal, obrigado aqui, agradecer, né? Maria Elvira está comentando aqui, dando um apoio para a gente. Obrigado. A Marina também. Obrigado, viu, gente? Pessoal, se vocês quiserem comentar aqui, colocar algumas questões, tá? Fiquem à vontade. A gente vai abrir o espaço agora para discussão, tá? Eu vou projetar todos os nossos palestrantes aqui, né, na tela, tá? Para que eles possam responder, tá? As dúvidas de vocês. Fiquem à vontade. Pessoal, aí se o pessoal que falou aqui também quiser complementar, comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Vai lá, Natália. Vocês não falaram, eu vou continuar falando aqui.
Me perdi aqui no microfone, mas deu certo. Eu vi que a Maria Elvira comentou sobre o movimento que aconteceu no Lollapalooza, que eu acho que foi um diferencial para todos os movimentos que a gente vem vendo em grandes festivais, e eu acho que, para mim, na minha opinião, foi uma das expressões mais recentes do debate e da política que a gente vê sendo feita na internet ganhar proporções em outros espaços, em espaços físicos mesmo, porque se a gente for pensar num festival do tamanho que foi o Lollapalooza, ele traz aí uma diversidade, como o Renato colocou, de juventudes que não só têm acesso a privilégios que nunca foram questionados, mas que também, muitas das vezes, não fazem os debates políticos progressistas, não entendem as populações em risco, que foram colocadas mais em risco, que foram as desigualdades que foram aumentadas. E eu acho que o espaço foi muito utilizado para mostrar também a hostilidade e a censura do governo Bolsonaro. É muito evidente a perseguição que acontece na internet, que nem sempre todo mundo acompanha ali no decorrer, né, das atualizações e das movimentações, mas a perseguição que a gente viu acontecendo num festival que simplesmente não fazia campanha, mas se posicionava contra um governo que não satisfaz nenhuma das pautas que a gente garantiu até hoje, deixou muito evidente a insatisfação e a forma como o governo lida com isso, ao mesmo tempo que trouxe as discussões que às vezes passam muito rápido para uma evidência maior. E aí a Elvira colocou sobre como a gente pensa medidas, dado que o Lollapalooza já acabou e já passou, para continuar com essa movimentação. Eu acho que trazer, né, a possibilidade de se tirar o título de eleitor através de um aplicativo, trazer mais informatização para os processos políticos do Brasil, isso aumentou muito o nosso campo, e eu acho que hoje o jovem que não tem acesso à internet, ele consegue ter as informações na televisão, no jornal, e ele consegue acessar essas informações, ao mesmo tempo que eu sei, né, eu vivo muito disso, a preguiça do jovem de se mobilizar, de se dirigir até um órgão público, ela hoje não existe mais essa desculpa para não se movimentar, para não tirar o título, para não se regularizar. Hoje a gente vê uma facilidade muito maior, e eu acho que é um movimento que ele vai continuar aí até o mês de maio, né, que é quando a gente tem para regularizar. E acho que, além disso, a gente, quanto ente político mesmo, facilitar essa discussão, trazer debates como esse, e debates que deixam evidente a necessidade da gente se movimentar. O porquê a gente hoje lamenta as fragilidades que foram colocadas diante da nossa democracia e como que a gente encontra medidas para mudar isso. Acho que o debate ele é o nosso primeiro lugar. Acho que hoje a gente, quanto sociedade, tem muitos espaços para fazer esse debate, e eu acho que a gente tem oportunidade de ocupar mais esses espaços. E aí entra o que o Teruya falou, de sair um pouco da lógica neoliberal, né, que influencia todas as relações, influencia todas as dinâmicas do nosso dia a dia, e tentar buscar o coletivo. Eu acho que hoje a gente tem um esforço muito, muito maior para buscar o coletivo e trazer as pautas centrais que a gente debate dentro do partido para uma discussão ampla, uma discussão que agregue a sociedade em si, e principalmente quem não está satisfeito com a política que vem sendo feita até hoje. Eu compartilho muito desse sentimento que, enquanto as igrejas estão levando o acolhimento, muitas das vezes a gente falha nessa ação de trazer para perto. E aí a gente perde espaço nesse debate, mas eu ainda sou otimista, acredito que a gente tem espaço e força de vontade política para trazer as pessoas para a discussão, para juntar, agregar no debate mesmo, para
converter e mudar ali a nossa realidade hoje nas urnas. Eu acho que isso me veio na cabeça durante a fala de vocês e vamos continuar aí conversando e debatendo. Eu queria complementar, né, a fala aí da Natália. A gente vê assim que foi um ato, né, foi uma, tá caindo aqui, cultural de grande dimensão, né, o Lollapalooza, mas a gente pode ver isso em outras ações, em outros espaços culturais que são de menor porte, mas que acontece também essa manifestação contra o governo Bolsonaro, né, contra esse fascismo aí, né, que a gente vivencia através desse governo. Nessa semana agora, no final de semana, eu participei da virada cultural aqui de Marília, e quem apresentou foram alguns jovens que são artistas, que são da área da música, da dança, e alguns deles se manifestaram no teatro, colocando fora Bolsonaro, né, colocando chega desse desgoverno, chega desse tipo de política que a gente está vivenciando. Eu penso que nós poderíamos nos aproximar mais dessa juventude que é periférica, porque a gente sabe, né, que o porte, né, a dimensão lá do Lollapalooza é uma coisa que não é periférica, né? Como que a gente, então, pode fazer isso? É a gente encontrar, né, buscar, ir até esses jovens que se manifestam artisticamente, porque são artistas, aí são cantores do grafite, são do hip hop, que são da periferia mesmo, para fazer esse debate também na periferia. É a gente sair um pouco da nossa bolha e encontrar essa juventude aí que se manifesta, que consegue trazer, que consegue mobilizar mais jovens para esse debate. É a gente buscar também lá na área do esporte, buscar também nas igrejas, por que não, né? Dentro daquelas igrejas que abrem as portas para a gente poder se comunicar, para a gente poder colocar outras visões, outras formas de debater esse tema político tão necessário. Eu penso que, não sei, Maria Elvira, se eu consigo chegar a uma resposta, mas eu acho que é isso, é a gente também, além de tudo que a Natália colocou, é a gente começar a abrir esse leque para esses atores que nós temos, né, aqui próximos, que são da periferia, para a gente começar a construir aí esse debate e instigar os nossos jovens a fazer, né, o título de eleitor e colocar esse Bolsonaro para fora. É muito interessante, né, a fala das colegas, do Mário, né, e eu só queria insistir, né, naquele ponto, né, quer dizer, esse encontro, né, com os jovens, essa busca dos jovens, né, sempre nessa questão realmente de estar aberto para o diálogo, né, porque às vezes, né, e eu também, né, como professor, às vezes a gente acha que o jovem não sabe de nada, né, que ele não traz nada, né, e na verdade ele traz muita coisa, né, a gente que não sabe ouvir, não sabe valorizar aquilo que está sendo oferecido. Até porque, às vezes, a reclamação, às vezes a preguiça, às vezes a diferença em relação à política, né? Então, toda essa expressão que eles têm de uma certa, que parece uma despolitização, isso é um sintoma, né, de uma sociedade da qual eles fazem parte. Então, se a gente for pensar, né, e aí está muito em voga, né, hoje em dia, o tema da crise da democracia, tudo isso é algo muito amplo, né, porque, veja, se a gente for pensar aí no governo Lula, né, foi um governo que, em relação ao acesso à universidade, foi um governo que conseguiu simplesmente duplicar o número de universitários, né? Duplicou o número de universitários. Mas depois essas pessoas que se formaram, algumas delas se frustraram, porque
não conseguiu emprego naquela área para a qual se formou, né? Porque os empregos que foram criados, né, na nossa economia muitas vezes exigia uma qualificação um pouco baixa, até às vezes uma qualificação técnica. Então isso é muito frustrante, né, na medida em que você cria esperanças, você cria expectativas, e muitas vezes essas expectativas elas não são realizadas, digamos assim, da maneira como se depositou, né, essa esperança. Então, isso acaba gerando frustração, acaba gerando, né, uma série de afetos. Mas um ponto interessante, né, a gente pensa também na questão do imediatismo, né? A política ela é um processo complicado, né? Ela é um processo de diálogo, de debate, e com esse congresso, né, conservador que nós temos, né, é muito difícil realizar as mudanças. Então, o governo Lula fez muita coisa, mas a gente sabe que não foi num nível, num grau e numa velocidade que nós queríamos, mas foi feito, de certa forma, o que foi possível para aquele momento. A gente acredita nisso. Mas as pessoas querem, né, soluções imediatas e rápidas para os seus problemas, né? Então, por exemplo, o voto no Bolsonaro muitas vezes foi o voto daquelas pessoas que às vezes nem queria votar exatamente, mas que muitas votaram porque viram que seria uma solução radical. Alguma coisa iria mudar, né? Pensou que alguma coisa iria mudar. Ele poderia ser bom, poderia ser muito ruim, mas o sistema político não ia permanecer o mesmo, né? E aí a gente tem, então, essa questão. Só que isso a Hannah Arendt, né, ela falando sobre os nazistas, né? O nazismo também foi uma solução para aquela sociedade alemã. Uma solução suicida. É uma fuga suicida que só vai piorar, né, a situação, não vai resolver o problema, vai piorar ainda mais o problema, né? Então, esse é o desafio que a gente enfrenta, é um desafio muito grande, porque dado esse avanço do neoliberalismo, né, dessas políticas das grandes corporações, do capital financeiro, né, que quer mandar no mundo, a política tem muita dificuldade, né, de lutar contra tudo isso, né? A gente precisa de um pouco de mobilização, né, muita mobilização social, para conseguir também promover as mudanças. E a gente sabe que o Brasil é um país que a população, né, os mais pobres, né, tem muito peso no voto, né? Eles intervêm muito na eleição. Mas nas manifestações, né, manifestações diretas, grandes movimentos, não que não haja, mas o que ocorre é que não se tem uma tradição, né, disso sempre acontecer, né? E aí a gente tem um problema muito grande. Então, né, o nosso desafio é um desafio complexo, né? Os jovens, eles são uma parcela importante, mas eles nasceram, né, nesse mundo que está aí, né? Então, a Hannah Arendt tem um conceito legal, que é o de natalidade, né? Então, nós não somos só seres mortais, seres que morremos, mas nós também somos seres que nascemos. Então, nós nascemos no mundo que já existe, né, com todos esses problemas. Só que esse nascimento, né, esse início também pode ser um novo início para o mundo, através da ação política. Então, a gente tem que... É difícil, né, recuperar um pouco essa esperança na política, né? Mas é o que nós temos, né? É a nossa democracia, a saída. Fora isso, né, a gente tem o quê? Hoje a gente tem o fascismo, fora isso a gente tem um governo burocrático, tecnocrático, ou um governo, né, centrão, né? Então é muito difícil, né, o nosso desafio, mas a gente tem que sempre insistir e tentar trazer o jovem, não para ensinar o jovem, não para doutrinar o jovem. As pessoas gostam desse tema. Olha, vamos doutrinar aqui, vou ensinar para você a Bíblia aqui, marxista, a Bíblia. Não é doutrinar, mas é tentar, né, ouvi-lo, né, e entender aquilo que está em jogo e dialogar, para a partir do diálogo tentar construir, né? Isso que é democracia, né? Isso que é política. Deixa eu... Ficou bom? Pessoal, eu queria fazer, não um contraponto, mas inserir algumas ideias aí, né? Nós vamos enfrentar um adversário esse ano mais difícil do que em 2018, principalmente porque ele aprendeu rapidinho, né? Como dizia o Maluf, ele aprendeu rápido fazer o jogo da negociação ali no Congresso, e talvez um dos maiores escândalos da história republicana é o chamado orçamento secreto, onde ele jogou bilhões nas mãos dos seus candidatos a deputado. Então, não é por acaso que a base governista ampliou em mais de 50 deputados. Então, vai ser uma eleição duríssima. Então, o que eu vejo o pessoal discutindo é a eleição para presidente, mas a eleição para deputado
ela é muito importante. Então, esse é um ponto que eu queria tocar. Da dificuldade que vai ser o enfrentamento com um adversário muito mais sagaz, muito mais perigoso do que em 2018. Tá? E o Bolsonaro, infelizmente, ele vai crescer um pouco mais, porque eu estou acompanhando pesquisa qualitativa. E uma média das pesquisas qualitativas indicam que ele está subindo. E não só subindo na classe A e B, como muita gente pode achar. Não, ele está subindo também nas classes populares. Né? Então, o enfrentamento e as eleições para deputado vão ser muito importantes. Esse é um dado, vamos dizer, concreto, sem otimismo nem pessimismo, é um dado real. Agora, outra coisa importante que o fascismo trouxe é que obrigou a esquerda a discutir questões que antes eram colocadas debaixo do tapete. Então, várias questões hoje que a gente vê nos canais da internet, né, principalmente aí o canal da Rita, que eu acho que é o mais interessante de todos, que tá entendendo um pouco melhor essa nova política que a esquerda tem que debater, que são os temas como a questão do racismo estrutural, que existe na direita, mas existe também, em menor parte, mas na esquerda também. A questão do feminismo, que existe em maior parte na direita, mas existe também na esquerda. Daí esse debate sobre identitarismo, né? Você querer desqualificar a luta feminista como uma luta menor, que tem que ser condicionada à luta de classe. Ela é parte da luta de classe, porque você tem que também considerar o lugar de fala. É outro conceito que a esquerda não discutia muito, mas todo mundo fala de um determinado lugar, seja um lugar na estrutura de classe, seja um lugar até no local físico, espacial. Por isso que a geografia é tão importante para entender a política, né? E outra coisa é a questão do meio ambiente, né? Você pega lá, muita gente que fica aí repercutindo o discurso marxista lá do século XIX, não entendeu isso. Ainda bem que tem o canal da Tese 11, que levanta, né, do ecossocialismo, que levanta muito essas questões. Vocês podem observar que nenhum desses canais são ligados ao PT, mas são ligados a uma esquerda mais radical que está fazendo uma leitura um pouco mais complexa do debate político. Evidentemente que no PT várias mulheres negras trans foram eleitas, né, em 2020, mas eu acho que principalmente o PSOL tem debatido essas questões de forma mais contundente, né? Eu participei de uma live com duas vereadoras do PSOL, com a Nayara daqui de Marília, e eu achei assim um debate de altíssimo nível. Por quê? Porque nós temos que parar de ficar só chorando, né? O racismo, o feminismo e tal, e começar a ocupar os espaços, né? Ocupar efetivamente os espaços no parlamento, no executivo e no judiciário. Porque, como o Lula diz, não adianta ficar chorando, nós temos que começar a propor e começar a intervir, né? É óbvio que daí vem a resposta, vem contra o discurso contrário, reacionário do bolsonarismo, né? Esse caso, por exemplo, da Miriam Leitão, não tem que vacilar, tem que defender. Nós temos que defender claramente a Miriam Leitão. Porque é golpista. Esse debate agora, na minha opinião, não se coloca. O debate agora se coloca entre os que defendem a democracia e os que defendem a barbárie. Então, eu vi muita gente aí da esquerda vacilar com essa discussão. Não é possível que um cara que fala o que fala ainda permanece ocupando o parlamento, né? Eu acho ridículo. Então, se tem gente do campo do centro, da direita, que está disposta a entrar nesse campo, que é o único capaz de derrotar o bolsonarismo, que é a campanha ligada ao presidente Lula, nós não podemos vacilar. Todo mundo que tiver disposta a entrar nesse campo, eu acho que a gente tem que abrir os braços. Eu, particularmente, não tenho dúvida disso. Então, nós estamos num momento, assim, extremamente delicado. E eu acho que a juventude ocupa um papel importante. Mesmo com toda a campanha, né, de tirar o título e tal, a maioria dos jovens ainda não tirou o título, né? Com todo esse fenômeno que acontece lá no Lollapalooza, que, na verdade, é Lollapalooza, mas que representa um setor da classe A e B, né, dos filhos da burguesia rebelde, é preciso que esse grito também chegue nas periferias, né? É óbvio que, se a gente pegar a pesquisa, se tivesse uma pesquisa só entre as mulheres, o Lula ganharia no primeiro turno. Se houvesse uma possibilidade de contar só os votos dos jovens, o Lula também ganharia no primeiro turno. Então, nós temos dois focos importantes para a gente atingir, que é a juventude e a mulher, né?
Eu queria que a Denise, eu acho que ela tem uma experiência interessante na Secretaria da Juventude, porque eu creio que, através da Secretaria da Juventude, que era uma proposta do PT, eu acho que nós podemos olhar um pouco mais para o para-brisa e não tanto para o retrovisor, né? Eu vi um debate hoje sobre a questão de quem vai coordenar a campanha do Lula. Quem vai coordenar a campanha do Lula é o Lula. Não tem jeito. É o melhor cabo eleitoral que a gente tem é o Lula. Então, independentemente de quem estiver na campanha coordenando, esse debate, para mim, é perda de tempo. Eu acho que nós temos que olhar para frente. E se tiver que falar com o empresário, vai falar. Se tiver que falar com o trabalhador, vai falar. Enfim, tem que falar com todo mundo. Eu acho que foi o tempo que a gente sonhava com aquele petismo purista. Não dá, entendeu? Na verdade, ninguém é puro. Se a gente continuar com esse discurso, a gente vai acabar perdendo a eleição. É com essa arrogância de que só tem que ter esquerda e centro-esquerda no nosso campo. Na verdade, eu queria que tivesse mais à direita um pouco. Eu acho que essa frente está muito restrita a setores ligados à esquerda, né? Tem que ampliar um pouco mais. Mas eu acho que a Denise tem aí algumas experiências concretas na Secretaria da Juventude, né? De atividades culturais, principalmente, que eu acho que é um pouco o mote de como a gente consegue atingir e ampliar e furar as nossas bolhas, né? Exato, Mário. Inclusive, na época em que a gente iniciou aí o trabalho na Secretaria da Juventude, a gente estava no auge lá das conferências municipais, estaduais e nacionais e nacional da juventude, né? E nessas conferências a gente abria espaço político mesmo de debate. Esses espaços, eles se deram em diferentes setores da juventude, em diferentes organizações, e um deles que se destacou na época foi o religioso. Nós tivemos aí um grupo bastante amplo da Igreja Universal. Então, se a gente ficar pensando assim, não, mas porque tem lá, né, o Edir Macedo, e a gente sabe que hoje é bolsonarista e defende, né, todo esse governo horroroso aí, a gente acaba fechando portas. E na época a gente estava aberto a esse grupo, era um grupo bastante progressista, inclusive, porque apesar deles terem, dentro da moralidade religiosa deles, né, uma visão que talvez a gente possa dizer que não compunha a nossa visão de esquerda, mas era a visão dessa juventude, e ao mesmo passo, era uma juventude que queria discutir política, era uma juventude que queria participar das decisões acerca da juventude dentro da cidade, né? Então, foi um momento em que a gente soube explorar isso e não determinar os espaços e as participações somente com quem é do campo da esquerda, ou quem se diz mais progressista ou não. É furar a bolha mesmo e ter a participação de diferentes grupos. Mas dentro dessa experiência, a gente pôde abrir as portas da secretaria para os grupos periféricos da juventude, né? Que são aqueles considerados, né, dentro aí dessa leitura elitista, né, como aquelas culturas, né, populares que não teriam um apreço, né? E, na verdade, conseguiu destacar muitos jovens na época, tanto na área cultural, quanto assim na área educativa, na área da identidade étnico-racial, que foi muito bacana, a gente fez esse debate, a gente fez vários projetos que elevava essas identidades e essas expressões e levava isso para toda a cidade, né? Então, assim, uma das experiências foi a experiência cultural, onde a gente levava arte e cultura para os bairros da cidade, então a gente conseguia ter esse feedback da população, dos lugares mais longínquos aqui de Marília, a gente também foi para cidades não, como chama, os distritos de Marília que ficam, né, longe, né, desse movimento, né, do centro. A gente conseguiu levar filme, conversa, levar música, arte, dança, de todas as formas para trazer essa juventude para se expressar.
né? Então foi assim, foi um período bastante bacana, porque a gente deu espaço e deu voz para essa juventude que ficava escondida, né? Que ficava alheia ao cenário cultural da cidade. E, além disso, a gente também trabalhou em parceria com a universidade, no caso, a gente trabalhou aí com a Unesp para fazer o debate étnico-racial, a gente tinha estudantes ali de sociais que fizeram projetos e foram trabalhar com quem? Com as jovens, né? As jovens negras, mulheres, e que tinha a questão da estética, né? Que é uma questão assim que realmente sofre um grande preconceito, e a gente fez o inverso, a gente tinha que destacar, né? Essa beleza negra de uma forma mais, vamos dizer, dialógica, mais comprometida, mais politizada. Então, não se trata de fazer só um desfile, aquela coisa assim meio exótica, não era esse o objetivo. O objetivo era mesmo protagonizar, é colocar essas jovens negras de periferia tomando consciência, mostrando as suas leituras de mundo, mostrando o seu posicionamento dentro de projetos que a gente realizou. Um outro destaque também foi em relação à saúde. A gente fez parceria aí com alguns funcionários da FAMEMA na época, pessoas assim muito comprometidas, que tinha a linguagem da juventude, porque a gente também precisa saber, né, como chegar, né, que é isso que o Renato falou, a gente não tem que chegar querendo, né, doutrinar ninguém, mas é a gente trazer essa moçada para essas conversas e trazer de um jeito que é a leitura deles, que é a linguagem deles, né? Que é uma linguagem peculiar mesmo das juventudes, né? E foi um trabalho muito bacana, a gente fez um projeto chamado Juventude em Foco, e que discutia, inclusive, a questão da saúde mental que você citou, Teruia, sabe? Que discutia como que o jovem se colocava no mundo e, assim, as angústias, os problemas que ele carregava, né? O porquê de buscar as drogas, né? Trabalhava também com aquilo que é de muito preconceito, que são as DSTs, que não se, é um tabu, né? Não se faz essas discussões abertamente, e nesse momento a gente conseguiu realizar grandes projetos, tanto na periferia, como dentro das escolas, a gente teve aí parceria com as escolas estaduais, então a gente conseguiu causar esse movimento de debate dentro da cidade, né? Então, eu penso que é um caminho, né? É lógico que, na época, esse era um caminho aberto, porque a gente era uma secretaria de governo, então a gente tem esse espaço mais aberto, né, para você se inserir, mas eu penso que a gente, enquanto político partidário, né, a gente precisa também ir até esses movimentos, ir até esses espaços e provocar essas discussões e ouvir, trazer mais gente que a gente possa realmente fazer crescer, né, essa amplitude, essa visão do que a gente pensa de política e do que a gente quer hoje, tanto para a nossa cidade quanto para o nosso país. Tem outras experiências que a gente realizou, mas assim, foram tantas, né? E em tão pouco tempo, o ideal seria que a gente pudesse ampliar, né? E a gente tem essa oportunidade. Na época, o governo Lula e o governo Dilma já deixava aberta essa possibilidade de discussões mesmo, né? Então, através das conferências, e isso foi muito válido, né? E é uma coisa que a gente precisa retomar, para a gente colocar, ajudar a juventude a se colocar nesse cenário de novo, participando e se colocando e derrubando esse governo aí que não está trazendo nada de benefício para ninguém. Eu vou passar a palavra para o Rafael, mas já agradeci a Ana Maria, a família está participando. A Ana Maria tem uma questão aqui sobre os movimentos sociais e ela acha que a juventude está meio apática. Essa é uma boa questão para o Rafael comentar, é especialista no assunto. E o Elias Nascimento está dizendo que o PT também tem atuação nas redes sociais.
no Instagram e no TikTok. Né? Depois a Natália responde uma questão que eu coloquei lá. Vai lá, Rafael. Muito boa noite a todas e todos. Eu queria, antes de mais nada, justificar aqui o meu atraso, tá? Pedir desculpas pelo horário que eu cheguei, mas dizer assim que para mim é uma satisfação estar aqui hoje participando dessa mesa e estar podendo ouvir todos e todas que estão contribuindo muito, principalmente os internautas que estão em casa, né? E aí eu fiquei pensando, quando o Mário falou para mim, né, o que a gente vai falar num momento como esse, tão importante, né, que a gente está vivenciando, um momento de muito conflito. O Brasil ele está polarizado, nós temos um Brasil ainda dividido. Eu acho que é importante a gente saber que, mesmo que o governo venha a ser de esquerda, não vai ser fácil governar. Né? Então é muito complicado, a gente está indo realmente, eu penso assim, comum da ideia do Mário, que nós estamos indo para uma luta que não vai ser fácil, né? E, diante disso, lidar com as juventudes e com todos os anseios que elas trazem é muito complicado, né? Muito complexo, como o Renato falou, porque nós vamos lidar com diferentes visões de mundo, a juventude não é uma coisa coesa, né? Nós temos vários grupos, vários nichos, né? E olhar para o Lollapalooza, por exemplo, é uma maneira de você conseguir avaliar a juventude. Por que nós tivemos tantas manifestações a favor do Lula, contrárias ao Bolsonaro? É só você olhar para quem estava cantando naquele evento. Quem escuta aquele tipo de música, quem escuta aquele tipo de artista, já tem um perfil mais à esquerda, mesmo sendo da classe A, B, C ou D. Então, obviamente, que você gritar Lula livre é a mesma coisa que gritar glória a Deus numa igreja evangélica ou gritar um outro tipo de palavra de ordem ou viva o nazismo numa reunião nazista. Obviamente, haveria muitas manifestações positivas, assim como aconteceu mesmo. Eu acho que a grande dificuldade nossa é conversar com o jovem que não tem partido, que não tem uma ideologia, que se vê, assim como a Ana Maria falou, apático, é muito comum ouvir, eu sou professor, escuto muito isso, eu não gosto de política, não gosto de discutir esse tipo de coisa, não vê a necessidade da política, não consegue enxergar as necessidades que a política tem, né? Então, acho que é o mais complicado e o desafio é muito grande. E um dos caminhos que eu penso é saber ouvir. Acho que a gente primeiro precisa saber ouvir os porquês, quais são os motivos que levam esse jovem a pensar dessa forma. Acho que o grande problema, não só do PT, mas de muitos partidos e até mesmo muitas instituições que precisam de jovens, eles por um tempo não souberam ouvir. Acho que isso causou grandes problemas, né? Se você for analisar, o Bolsonaro, ele trouxe essa solução, como bem lembrou o Renato, embora não seja bem uma solução legal, né? Mas ele trouxe uma solução para aquele jovem que se via desanimado, para que não acreditava em nada, aquele jovem que se via sem esperança, não só jovens, mas de todas as idades que não viam mais esperança na política, não viam mais esperança em partidos sérios. Falaram assim, quem que é esse louco? Vou votar nesse louco, e votaram, e aí a gente viu os resultados, né? A gente está vendo aí os resultados. Então, um dos caminhos é saber ouvir. E acho que a Denise também falou muito bem quando ela fala da importância da cultura e de você levar a cultura e a arte para diferentes bairros, para a periferia, e saber utilizar desse poder, né, que a arte possui, de humanizar as pessoas, de trazer questões, mesmo que de forma mais branda, né, sem discutir necessariamente ideologia, ela suscita questões, ela leva o jovem à reflexão, ao diálogo. Então, eu acho que é um caminho muito importante que a gente devia valorizar mais.
e por que não dar espaço para esses jovens que produzem cultura? Eu acho que é um caminho que, de repente, a nível nacional, o PT talvez não tenha deixado um pouco a desejar, né? Só que, assim, eu costumo dizer uma frase, que só erra quem faz, né? O PT fez muito pela cultura, fez muito pela arte, mas, ao mesmo tempo, podia ter feito mais, assim como qualquer outro partido fez também, coisas positivas e negativas, né? Mas, e o caminho é o afeto, né? O jovem, ele precisa sentir que nós não estamos usando ele como massa de manobra, ou apenas como número, como voto, mas ele precisa sentir que ele é algo importante, que ele é fundamental para para aquele nicho de pessoas, para aquela comunidade. Eu acho que a gente vê muito isso na igreja, né? O jovem que vai muito à igreja, ele se sente importante. Você escuta isso, né? E aqui eu me sinto amado, eu me sinto bem. Isso o PT precisava mais. A esquerda, de forma geral, precisava saber acolher melhor as falas, principalmente quando essas falas não agradam à esquerda. Porque primeiro, para que eu possa ensinar, para que eu possa discutir, levar a discussão, primeiro eu preciso ouvir, primeiro eu preciso entender o ponto de vista daquele jovem, para depois dialogar, refletir, amadurecer. Mas eu acho que todas essas falas são positivas, né? E eu aprendi muito hoje aqui, e queria agradecer e dizer assim, que tudo é um ciclo, né? Nós vivemos esse ciclo, esse momento difícil na nossa política, e nós esperançamos que seja por pouco tempo, e que o ano que vem passe, chegue logo, e que não seja mais o Bolsonaro que esteja lá, mas o Lula, né? E ele possa dar voz a essa juventude, de forma geral, as juventudes, né? Que ele seja realmente o líder que ele vai conseguir falar com essas juventudes todas, mas nós também precisamos aprender muito com o Lula. Porque o Lula sentou para conversar com o Alckmin, o Lula senta para conversar com o empresário, o Lula senta para conversar com pessoas que sempre criticaram o PT, e isso, na minha opinião, não é um ponto negativo, mas é um ponto positivo, porque a gente só amadurece quando a gente consegue entender o lado contrário. E o jovem, ele possui essa plasticidade, esse poder de, peraí, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu entender essa fala diferente. Só que se a gente já chega com uma pedra na mão, criticando, não se colocando no lugar, ele vai se colocar numa posição defensiva. E aí qualquer coisa que você diga, ele não vai acreditar, ele já vai estar formado e nós não vamos ter esse poder de conversar e nem de penetrar em nicho nenhum, né? Mas eu queria agradecer mais uma vez e dizer que muito legal a gente estar discutindo tudo isso, e que próximas oportunidades sejam tão boas como essa. Queria só completar, Rafael, sobre que nós estamos vivendo um período de cancelamento, né? Eu queria dar 2 exemplos que eu acho que é bem significativo de como que o campo da arte da esquerda pode contribuir. Uma delas é a atitude do Chico Buarque de Holanda quando criticaram muito a música dele, Com Açúcar e com Afeto, que foi feito no contexto da Guerra Fria. Agora, com um movimento feminista efervescente, ele reconheceu, até eu acho que não precisaria nem parar de cantar a música, porque a música também não... Existe outra discussão, inclusive, né? É preciso que a arte sobreviva. E, na minha opinião, não é nem uma música machista, mas como ele preferiu, pelo contexto que nós estamos vivendo, entendendo as razões do movimento feminista, ele parou de cantar a música, né? E foi até uma indicação, um pedido da Nara Leão na época. Outra coisa é o gesto do Boulos, quando ele percebe a necessidade de uma frente ampla aqui no estado de São Paulo, ele abre mão da candidatura ao governo e passa, né, vai ser candidato a deputado federal. Eu acho que esse exemplo é muito importante. Por outro lado, existem questões assim que a gente tem dificuldade de entender, que é o caso de Pernambuco, né? E eu acho que, no fim, eu acho que acabou sendo a saída ideal, com a Marília Reis sendo candidata por outro partido.
não tem dúvida que os petistas vão votar em peso na Marília Reis. Agora, eu fiz essa pergunta aqui para a Natália, por conta da judicialização, em razão aí da Lava Jato, do golpe contra Dilma. Quer dizer, a direita, percebendo que não ganha no voto, resolveu ir para a questão da judicialização. Não sei se a Natália concorda, mas o direito é um campo conservador, né? A primeira tese de doutorado do Marx era crítica à filosofia do direito, né, Renato? Por entender, inclusive, que o direito é uma forma de poder que serve à burguesia. Não sei se eu estou falando besteira aí, Natália, mas é interessante você comentar, como você é da área, né? Quando a gente não é da área, a gente tem que ouvir, né? Eu concordo muito com o que você coloca, e eu estudei isso a graduação inteira, que o direito ele não tem a função de ser revolucionário, ele não existe para isso, ele não é pensado para mudar as dinâmicas que já estão estabelecidas pela burguesia, pelo sistema neoliberal. Pelo contrário, ele é pensado e efetivado todos os dias para manter o sistema como ele está. E e aí o processo de judicialização da política, ele é, como você coloca, um risco, ele é perigoso, ele é um processo que ele enfraquece o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo, e ele passa uma imagem para a sociedade de que eu, indo para a via judiciária, eu consigo o meu direito. Não é que eu consigo um direito coletivo, não é que eu consigo debater pautas e pensar leis que efetivem direitos. Eu garanto que a minha necessidade pontual ela vai ser sanada e, a partir dali, os meus problemas estão resolvidos, porque eu tenho um processo. E aí eu começo a enxergar o Poder Judiciário como um salvador. E aí a gente vê muito isso representado na figura do Moro, quando a gente teve a prisão do Lula e todos os processos correndo através dele. A gente via o Brasil, que concordava com o Moro, que apoiava Moro, endeusando o judiciário, falando que a gente realmente venceu, sendo que, na verdade, a gente estava vivendo um processo de manobras jurídicas para a gente justificar um crime que não existiu. E a partir do momento que o direito, o judiciário toma a retórica, faz o debate, centraliza nele o que é verdade, o que é mentira, a gente enfraquece mais ainda as nossas bases democráticas, os debates dos movimentos sociais, a efetivação de políticas públicas que são debatidas pela população. E aí, essa tradição que a gente já não tem de ir às ruas, de reivindicar direitos, de pressionar os nossos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, a gente acaba colaborando ainda mais. Então, o processo de judicialização, eu vejo que ele foi uma ferramenta muito bem articulada pela direita diante das necessidades que o Brasil sempre enfrentou diante das desigualdades, e ele é muito perigoso quando a gente confunde essa atuação como a solução dos problemas do Brasil, ao invés de fazer o debate de política, o debate do voto, o debate de ir para a rua e de se unir e de se fortalecer junto com os movimentos sociais, junto com os partidos políticos. Então, ele é um processo que, para mim, tem que ser combatido. O direito não exerce esse papel, não é a função do direito exercer esse papel. E por isso que a gente tem que ter essa consciência e colocar pessoas dentro dos poderes executivos e legislativos que façam esse debate, que não corroborem, né, não concordem que o judiciário tome frente de todos os processos e resolva os problemas do Brasil. E eu li a pergunta da Ana Maria, e eu queria comentar também, porque ela falou, né, de que ela sente os jovens apáticos, e eu fiquei aqui, eu li a pergunta dela e fiquei aqui questionando, será que eu concordo ou se eu discordo? Porque eu acho que a grande questão do jovem
ter um distanciamento da política, é porque os métodos políticos, eles continuam os mesmos, a gente continua fazendo a mesma política. Então, é muito o que o Renato colocou, de que eu sou muito jovem, então eu tenho que chegar nos espaços políticos e eu tenho que ouvir muito, e eu tenho que ser doutrinada, e tenho que ganhar tempo de casa para eu poder falar de política. E hoje, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem a política, os espaços que debatem o futuro do Brasil, nesse movimento de senta e escuta, porque quando você chegar numa certa idade você vai poder falar, a gente tem espaços de convívio social que são muito rápidos e que as pessoas elas são ouvidas o tempo todo. Gente, o TikTok passa mensagens em 30 segundos, entendeu? Pessoas são convencidas de certos argumentos em 15 segundos. Então, assim, a gente acreditar que um jovem hoje vai sentar e esperar o tempo dele de levantar a mão e falar, é a gente continuar fazendo a política estar do jeito que ela está. Então, hoje eu sinto que para um jovem ele permanecer na política, ele tem que ter muita disposição e força de vontade para não desanimar. E aí, pensando na geração 2000, que é a geração que vem com o Google, que você pesquisa tudo, em 2 segundos você tem a resposta, não dialoga. Então, eu sinto que a apatia, ela vem desses 2 movimentos. A gente tem uma política num lugar que a juventude não está mais. A juventude já está lá na frente, e aí eu vejo que hoje, atualmente, 2022, a gente tem modificado tentado, né, modificar essa lógica. Exemplo é essa live aqui, que eu sei que se fosse alguns tempos atrás, a gente faria umas 5 reuniões para definir certinho, para desenhar todas as pautas e tudo que seria falado, e a gente fez um movimento super rápido, está aqui tendo um debate e batendo um papo que chega muito mais rápido nas pessoas e, ao mesmo tempo, traz qualidade também de debate. Então, eu sinto essa apatia que a Ana Maria coloca, mas eu acho que ela vem muito desse lugar, dos nossos métodos, eles não estarem se renovando tanto quanto a sociedade se renova todos os dias. Olha, eu queria dar um testemunho aqui. Eu acho até interessante essa questão que a Maria Elvira coloca, né? Que ela foi lá no Argolo Ferrão, e quando ela ia discutir a questão do título, ninguém queria ouvir. Agora, quando ela falou do Lula, a pessoa já ficou entusiasmada. Então, às vezes, a pessoa nem sabe como é que é votar, se tem que tirar título ou não. Existe uma desinformação muito grande. O colega que queria vir hoje aqui, o Rafael Alexandre, que é amigo do Will, de juventude, né? Ele faz muitos anos que ele não vota, ele vota nulo. Só que se o Lula for candidato, porque ele nem sabia direito se o Lula ia ser candidato, olha só. Porque às vezes a gente fica numa bolha, a gente acha que todo mundo sabe que o Lula é candidato. E o pessoal está tão desligado da política que não tem noção. Eu tive, esses dias atrás, no comando de campanha do Emílio de Souza, que foi prefeito de Osasco, deputado estadual, e eu fiquei impressionado com o número de jovens que estavam no comando da campanha dele. Metade da reunião, a reunião tinha 20 pessoas, pelo menos 10 era jovem. E eu participei agora numa reunião virtual, isso foi presencial em São Paulo, né? E esses dias teve uma reunião com a Gleisi, né, do comando de campanha do Emílio, e uma boa parte eram mulheres candidatas, uma inclusive delegada, ligada ao MST, é uma candidata a deputada federal, e muitas mulheres e muitos jovens na campanha dele. Então, o que eu percebi? Que o Emílio é um parlamentar que ouve as bases, né? Ele praticamente só coordenou a reunião. E muita gente da base ali falando, então é uma metodologia que funciona. Eu não tenho dúvida que ele vai ser um dos mais votados, né? Exatamente porque ele usa essa metodologia de ouvir as bases. Falando disso, pessoal, vocês sabem que eu coloquei meu nome, alguns já estão sabendo, né? O Rafael, o Renato, o Will aqui, sabe? Eu coloquei meu nome me inscrevi como pré-candidato a deputado federal, mas vai ter muito mais candidatos do que vagas esse ano. E a gente sabe também que esse ano vai vir muita gente do meio empresarial em Marília, muita gente vai até se espantar, que está se aproximando do PT por conta da onda Lula,
Então, nós vamos ter uma onda Lula muito grande, tá? Inclusive, aqui nós temos 2 pré-candidatos, o Juvenal e eu. Então, eu sei que o debate que se coloca é o seguinte: como é que a gente colabora para ampliar os votos para o Lula? Esse tem que ser, a gente não pode fulanizar o debate e discutir efetivamente o que gera mais votos. Será que tem que ser candidato? Não precisa ser candidato, porque o fato de ser pré-candidato significa que você é candidato. O Lula fala que é pré-candidato, no caso dele a gente sabe que ele é, entendeu? Só para lembrar também que o Alexandre Padilha, ele é coordenador do Mais Médicos, que vai estar aqui na PUESP, sábado agora, às 8h30. É um dos nossos melhores parlamentares, e certamente ele também vai ser um dos mais votados, né? Então, essa questão que a gente está discutindo aqui. Vale a pena sair? Não vale? É interessante para o partido sair, que alguém daqui saia candidato, né? Então, todo esse debate a gente tem que fazer, tá? Porque o candidato aqui de Marília vai somar. Quem vota para mim vai acabar votando para o Padilha, porque o voto ele é na chapa, né? Quem vota no Padilha não vai votar para mim, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O voto é na chapa. Votou para mim, vai lá para alguém que vai ganhar lá em cima, entendeu? Então, se quiserem que eu saia pré-candidato, tem que ter claro isso, tá? Pessoal, tem mais alguma questão? Alguém aqui quer responder, quer comentar a questão do Moro, que a Maria V colocou? Rafael quer colocar alguma coisa? Renato? Senão nós vamos encerrar, sabe por quê? Porque nós vamos ter vários desses debates no nosso podcast, só que o meu podcast não vai falar só de política, viu? O primeiro cara que vai entrevistar é um palmeirense, aproveitar que ele está contente, entendeu? Que ele é um bolsonarista, mas ele é aberto ao debate. É o meu vizinho, Caio, que também foi meu aluno. Então, qual que é a ideia que a gente tem de montar um podcast? Na verdade, o podcast é meio coletivo, né? É meu, mas é dos meus ex-alunos, do meu marqueteiro, Rafael, e falar de várias coisas, né? Chamar para falar da questão da empregada doméstica, para falar da educação, para falar de saúde, de futebol, enfim, das artes, enfim, da Lina da Quebrada, né? Do BBB, enfim. Porque se a gente quiser ganhar, nós temos que entrar em todos os debates, né? Novela, Pantanal, enfim. E aí, por aí vai, né? Discutir com frentista, né? Eu não sabia, nem sabia que existia sindicato de frentista. Eles estão passando um processo eleitoral essa semana. E a dificuldade que é organizar essa categoria, né? Muito mais difícil que outras categorias, como o professor, por exemplo, tá? Beleza, pessoal? Ô, Will, algum recado? Pessoal, em primeiro lugar, agradecer a todos, todas e todos pela participação, aos nossos companheiros e companheiras que fizeram a exposição aqui, sensacional. Tenho certeza que essa foi uma conversa que vai repercutir bastante, né? As nossas rodas de conversa, elas têm repercutido bastante. A ideia é que nós mantenhamos, né, essa regularidade das próprias rodas de conversa e até dos temas, né, mais voltado para as pautas sociais, né, e também para estar colaborando, né, com as eleições deste ano, né, agradecer aqui também o Rafael, né, que chegou depois, comentou, né, um pouco, agradecer também o Rafael e o Lucas, que não puderam participar, né, eles até justificaram e se colocaram também à disposição para estar participando em outras circunstâncias, né. Aí já gostaria de estender o convite a todos, né, que na próxima semana, ainda nesse projeto, né, do setorial da juventude, aqui do PT de Marília, que nós estaremos ministrando a oficina sobre o Instagram, né, até para nós ajudarmos os nossos militantes, simpatizantes, a produzirem conteúdos, né, pessoais, e até para a própria página, né, as redes, né, do PT Marília. Então, a gente agradece e já deixa aqui o convite, tá? E vai ser assim, uma semana vai ser roda de conversa, né, sobre uma pauta específica, e na semana seguinte será a oficina, né? Mas obrigado mesmo. Eu não sei se os nossos companheiros e companheiras gostariam de fazer as considerações finais, tá? Fiquem à vontade, pessoal. Mais uns 10 minutinhos, né? Acho que a gente consegue
Fechado. Obrigado, viu? Agradecer ao pessoal aqui no chat também. É bom eles falarem um pouco. Fique à vontade, pessoal. Fala. Eu só aproveito, né, para retomar uma coisa que o Mário falou, né, questão do racismo estrutural, né, do feminismo, né, o Mário tinha soltado uma questão assim, mas a gente precisa levar em conta isso, né, então, por exemplo, né, como professor eu vejo que essas questões estão bem candentes, né, ali com os alunos, então você tem aluno trans na escola, você tem essa questão do machismo, essa questão do racismo, e essas pautas nós não podemos desprezar essas pautas, a gente tem que acolher também essas pautas e discutir todo esse contexto, porque as pessoas sofrem, né? A gente fala muito da economia, etc., e realmente é um setor muito importante da nossa vida, mas a dominação não é só econômica, né? A dominação ela vem de outras formas, né? Então dentro da cultura e toda essa questão racismo, machismo, isso acaba fazendo com que as pessoas sofram. Então a gente precisa discutir e colocar isso como um problema também importante, né? Não reduzir isso, não ver isso como algo menor, muito pelo contrário. Se nós somos um partido progressista, se nós temos uma visão progressista, um pensamento progressista, nós temos que entender que tudo isso, tudo aquilo que tolhe a liberdade, tudo aquilo que faz as pessoas sofrerem, é algo que a gente precisa levar sempre em conta e discutir e debater e estar aberto. E sobre a questão do meio ambiente também, né, que o mundo está se acabando, né, o mundo está aquecendo, né, a nossa base para a vida humana está sendo prejudicada, né, e essa questão às vezes também fica de lado e é algo que tem que ser colocado. E é algo que, por exemplo, o Lula consegue fazer, né, então esses dias, só para fechar mesmo, um colega que é vegetariano, ele comentou que o Lula colocou lá no Twitter, né, que olha, eu estou aprimorando, né, o meu discurso. Antes eu falava, olha, eu tenho que voltar para que o brasileiro coma churrasco no fim de semana. Agora também, né, comer não só o churrasco, mas também seus vegetais lá, orgânicos, né. Então acho interessante, quer dizer, ele conseguiu trazer, né, aquilo que às vezes estava ali escondido. E as pessoas gostaram, o meu colega que é vegetariano, ele se sentiu ali, né, representado. Então a gente não pode ver as coisas como algo maior. São opções de vida, são escolhas de vida. E o que é interessante na esquerda é justamente a sua pluralidade. Então a gente tem as nossas divergências, a gente tem as nossas diferenças, mas nós temos que nos entender como plurais, e é isso que faz, isso que no fundo é importante para uma democracia, para a gente continuar se aprimorando. Então agradeço o convite do Will, do Mário, e agradeço a Denise também, a Gabriela contribuiu bastante, o nosso colega Rafael também. Obrigado. Eu queria aproveitar, né, só para complementar, realmente a gente pensar nessa questão das linguagens, a gente precisa observar que hoje as linguagens elas são imediatas, né, e elas são muito virtuais, né, e a gente precisa se adaptar a isso. Eu achei interessante o exemplo que a Maria Elvira colocou, né, que a hora que o jovem falou, não, o Lula tá on. Então, até o vocabulário a gente precisa buscar, né, e entender. E uma outra coisa também, como o Mário Teruya colocou, é estar atento a tudo que está acontecendo. A gente não pode ficar naquele campo de que a gente aqui é tudo intelectual, a gente é só partidário, mas a gente não vai discutir a novela, não vai discutir o BBB, não vai discutir o futebol, não vai discutir outros campos que trazem bastante debates que vão ampliar o nosso campo e a nossa concepção, a nossa visão política. Então, eu penso que a gente precisa mesmo estar on, né, em relação a tudo isso. Eu vejo que o Lula faz muito esse movimento, né, como o Rafael acabou de colocar, até porque, né, quando a gente fala de se alimentar de vegetais, a gente sabe que também o preço está alto, né? Não é fácil você querer ser vegano, né? Você se optar por essa proposta, por essa forma de se entender e essa maneira como você se coloca. É caro tudo que você busca hoje em dia, se for levar para o lado econômico mesmo. Então, é preciso estar atento às linguagens, é preciso estar atento aos novos espaços, né, às novas maneiras de se comunicar e buscar trazer aí essa reflexão para toda a nossa juventude. Né? Então, eu agradeço o convite, Mário, o Will, agradeço também a participação aí da Natália, do Rafael, do Renato, e espero que a gente possa contribuir mais vezes aí com esses debates. Um abraço.
Foi-se o tempo que política era coisa chata, né? Que a gente revirava os olhos. Eu acho que hoje a gente tem ansiedade e vontade de falar de política. Acho que o brasileiro entendeu muito o que é, que tudo é político. Acho que hoje eu vejo amplamente isso sendo colocado. E a gente perceber que esses pequenos movimentos da novela, do BBB, do futebol, trazem também a política para espaços que ela sempre existiu, porque essas coisas elas reproduzem o que é ser brasileiro. A gente tem essa cultura e a gente falar sobre isso é falar de política, é movimentar a nossa sociedade e é importante. É interessante a gente ver esses assuntos, esses debates sendo relevantes para esses espaços que é o que a Denise coloca. Nem sempre teve tanta abertura e nem sempre foram tão diversos. Eu quero agradecer também. Fiquei muito feliz mesmo com o convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, participando e conversando e debatendo. É muito bom falar e ouvir com pessoas que têm tanto a agregar. A iniciativa é ótima. Eu estou muito animada para ouvir o seu podcast, Teruya. Acho que vai ser um sucesso. E estamos aí, gente. Contem comigo para as próximas participações. Fico à disposição de vocês sempre. E é isso. Boa noite a todos e todas. Até a próxima. Ô, pessoal, obrigado, mas eu sei que a Cássia deu uma alfinetada aqui, eu vou comentar, tá, Cássia? Obrigado, Cássia, pela participação, Maria Elvira, o Elias. Não, mas é isso aí mesmo, eu concordo. Na verdade, acho que foi uma questão de interpretação, não é chororô, não. Na verdade, a questão dos corpos, né? Há corpos mais vulneráveis, há corpos menos vulneráveis, né? Há negros da classe A e há negros da classe E, há mulheres da classe A e mulheres da classe E. O corte social é importante, mas existe a questão de diferentes corpos em todas as classes sociais. Eu acho que essa questão não é chororô, ela é fundamental. Eu queria só lembrar uma coisa que a Rita Von sempre fala, para além dos corpos serem trans, enfim, elas vão existir tanto no socialismo como no capitalismo. Ela lembra até uma carta do Herbert Daniel, que é um homossexual, que era, né, morreu já faz tempo, nos anos 80, eu li essa carta na Folha de São Paulo, ele escrevendo para o Fidel Castro, né, chamando atenção para a perseguição dos homossexuais em Cuba. Então, não se trata de uma questão menor, né? Ela existiu. A gente sabe que na China, na Rússia, nos países ditos socialistas que nossos companheiros do PCB defendem tanto, essas questões aí existem. Então, não adianta a gente querer fugir desse debate e querer tratar só como questão identitária. Bacana aqui, chegando aqui, o José Carlos da Silva, nosso presidente do PT de Marília. O Zé Carlos, é a questão do neoliberalismo, meu caro. Todo mundo está correndo. Eu sei que o Zé Carlos ele queria participar, mas teve que trabalhar, né, Zé Carlos? O capitalismo continua aí, todo mundo na correria. Né? E tem meu enteado lá em São Paulo também. Eu sei que ele queria participar, mas ele dá aula em 2 escolas, uma hora dessa ele deve estar trabalhando, por isso que ele não está participando. Então, várias pessoas aqui que a gente chamou não estão participando por conta do trabalho. Quer dizer, você sendo bolsonarista, petista, lulista, ou enfim, qualquer cristão ou não cristão, a hora que o boleto chegar na porta, você tem que ir lá e pagar, né, Denise? Então, é assim que funciona, tá? Então, agradecer a todos. Eu acho que o Will quer dar um último recado aqui, ok? Vai lá, Will. Oi, pessoal. Antes de passar para o nosso companheiro Renato, fazer as considerações também, o Cássio, você comentou aqui da questão da fake news. Então, na próxima oficina, a gente vai tratar bastante dessa questão também, tá? Que é um assunto bastante importante, né? Porque agora, ainda mais neste ano, né? Com a aproximação das eleições agora, o que os bolsonaristas mais vão fazer é soltar fake news, né? Não vai ser muito diferente do que foi em 2018, né? Principalmente depois daquela viagem que o Bolsonaro
fez a Rússia, né? Que lá eles estavam tratando, além de questões assim que não traria nada de benéfico para o Brasil, eles foram tratados um software espião, né, de origem russa, e que eles vão começar a operacionalizar esse software no sentido de disseminação de fake news. Então a gente vai tratar desse assunto. Até agradeço, viu, Cássia, por ter comentado sobre a questão das fake news que a gente vai tratar. Renato, por favor, querido. Finais aí, Renato. Eu acho que eu tinha até tentado finalizar na fala anterior, mas eu aproveito que o citou a questão, né? A gente ainda tem as fake news, né, ainda, então todo esse processo, né? E é difícil a gente conversar, né, com essas pessoas porque elas acreditam, né? Então a gente tem que entender esse ponto também. O diálogo, ele não é fácil. Então o desafio que a gente tem é um desafio gigantesco, né? Mas é um desafio que vale a pena. Se a gente acredita na democracia, se a gente quer resolver na democracia, a política é uma forma, foi inventada lá pelos gregos, né, Rafael, de você resolver os conflitos sem usar a violência, né? Então, se a gente acredita nisso, a gente quer isso, a gente tem que prosseguir nesse caminho. É isso, pessoal. Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Will, muito obrigado às colegas, Denise e a Natália. E espero ver logo a próxima, assistir mais e também continuar aprendendo aqui. Obrigado. Perdão. Dar minhas considerações finais, agradecendo mais uma vez, dizendo que foi muito profícuo estar aqui com todos vocês e dizer que a gente tem que... Há muitos motivos para a gente ainda manter a esperança e continuar lutando. Eu acho que esse é, para mim, né, a maior qualidade dos jovens, porque o jovem ele é teimoso, o jovem ele é rebelde, o jovem, ele acredita mesmo quando ninguém acredita. Ele corre atrás, ele tem essa força de vontade. Eu acho que isso a gente precisa também resgatar. Uma das falas geniais do Lula é que ele ainda tem tesão de 20 anos. Porque eu acho que é isso que a gente precisa para enfrentar as lutas que a gente vai precisar lutar nesse ano. Então, eu quero dizer que há muitos motivos para a gente estar aqui, porque tá feliz e tá aqui ainda junto, né, se reunindo, e dizer que tudo isso vai passar, né? Amanhã vai ser outro dia e com certeza a gente vai poder ser feliz de novo, cantar o hino nacional, que eu já não canto faz muito tempo. Então, a gente vai poder fazer muitas coisas que a gente fazia e a gente se sente hoje roubado, né? E eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Mário, Will, Renato, Denise, Natália, agradecer a todos que estão aí também interagindo no chat, os nossos internautas, e dizer que é isso. Eu acho que mais do que falar é ouvir, né? E então, muito obrigado a todas e todos, e um forte abraço. Viu? Aquele a gente conhece. A Lenita que chegou agora. Perdão. E Lula 13. Haddad 13. Bora. E sábado, pessoal, tem o Fora Bolsonaro, hein? E Alexandre Padilha na PUESP, 8h30. Beleza? Obrigado, gente. Forte Obrigado. abraço. Tchau.